China's new national security law for Hong Kong is a done deal, but thousands of anti-government demonstrators and anti-China activists still hit the streets in anger as well as in defiance. But today there's definitely a changed mood in the air too, one of fear and one also even of sadness that this new law is now in effect. And Hong Kong police also were clearly out in force to uphold this law, deploying water cannon against protesters along with tear gas and rubber bullets and arresting people along the way. Their main goal was to stop a planned illegal march, one that's been held legally every July 1st for the past few decades that protests China's Communist Party. Now this year, police banned the march, citing public safety because of coronavirus. Earlier today, they warned the crowds they would use force to disperse them, raising banners before pepper spraying and arresting people, including former pro-democracy legislators. Sim, essas foram imagens que aconteceram na China, porém elas podem em breve estar acontecendo no Brasil. Olá senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli, bem-vindos ao canal Categoricamente, e hoje nós damos sequência à nossa reflexão sobre liberdade, sobre os dados do vírus que muitos tentam usar para fomentar uma narrativa furada sobre o lockdown e algumas outras coisas que eu acho importante trazer aqui para vocês, tá certo? Bom, então como eu comentei nessas imagens que eu passei, tá acontecendo na China, né, nesses últimos dias os protestos, e aparentemente lá foi passada uma lei que se chama NSL 38, e essa lei ela literalmente retira todos os direitos dos cidadãos e permite à polícia praticar qualquer tipo de ato violento contra elas, mesmo que elas estejam literalmente deitadas no chão, né? E, inclusive é um tipo de um tipo de estratégia no protesto que eles executam lá, que é simplesmente ficarem sentados no chão, e aí a polícia vem e bate neles porque eles em teoria, né, têm direitos positivados que permitem eles fazerem isso sem ser um crime, né? O que é completamente furado. E eu sei que a realidade da China é algo muito diferente do Brasil, né? A cultura e tudo mais, mas eu acho interessante a comparação porque pelo menos eu, né? E eu posso estar exagerando aqui, mas assim, as últimas ações de vários elementos governamentais brasileiros, né? Como o STF, por exemplo, eles vêm executando alguns tipos de ações que eu acho que pelo menos me parecem que, assim, dada a chance deles nos tratar dessa mesma maneira, eles não hesitariam em fazer isso, né? Então é interessante fazer essa comparação por conta de que hoje, né, foi passada a lei da fake news, ela foi aprovada e como vários canais já discutiram esse tipo de coisa, né, essa lei da fake news ela permite uma série de artifícios positivados que vão dar várias liberdades totalmente malucas para o Estado entrar na vida das pessoas e categorizar elas como possíveis criminosos, né? E, né, a gente sabe o que o Estado faz quando ele tem leis que permitem ele meio que fazer o que ele quiser, né? Na história, e a gente já tem alguns exemplos macabros. Bom, e eu fico muito preocupado por causa que num dos meus primeiros vídeos eu fiz um pequeno exercício mental, digamos assim, sobre as liberdades que estão sendo tolhidas, né, pela organização estatal. E eu fico preocupado no sentido de que, assim, eu não vejo muita gente reagindo sobre esse tipo de coisa. Inclusive, eu cheguei a ver libertários e pessoas que se dizem liberais, né, comemorando quando aquele pessoal do Terça Livre foi investigado, né? O cara ele tava lá na casa dele com a mulher dele grávida, né? Se ali naquela composição policial tem algum policial menos treinado, que não é muito difícil de achar aqui no Brasil, né?
poderia ter acontecido algum acidente naquela abordagem, sabe? E tantas outras pessoas, né? A Sarah Winters, que eu comentei aqui também, em que eu deixei claro que eu não gosto dela, eu não concordo com o que ela fala, porém isso não chega nem próximo de me dar algum tipo de capacidade para relativizar a ética e prescrever para ela, de alguma forma, uma lei que me permitiria ser a favor de prender ela. É interessante a gente apontar para esse pessoal que o que está acontecendo na China hoje, né, e nesses últimos dias, pode ser o que vai acontecer com a gente amanhã. O que aconteceu com o pessoal do Terça Livre e de outros veículos de comunicação pode ser o que vai acontecer com a gente amanhã, né? Se você é um libertário, um liberal ou um dos pseudo-conservadores que existem aqui no Brasil, que mesmo sendo pseudo-conservadores, vocês têm sido mais libertários do que muito libertário, mas assim, vocês são os próximos, né? Nós somos os próximos, por causa que a nossa narrativa pró-liberdade, ela naturalmente cai dentro de algo anticonstitucional. Isso é uma comparação que eu trago para vocês tentarem fazer uma reflexão mais profunda e tentarem buscar na sua consciência e evitar futuras relativizações da ética, tá certo? E também, né, seguindo a narrativa do Henry Trudeau, do Desobediência Civil, leis erradas, elas não devem ser seguidas. Eu falo isso não é porque o Bolsonaro ele fez essa declaração e é interessante, e eu não estou aqui defendendo ele como político, tá? Eu estou defendendo a narrativa que saiu da boca dele, e é interessante porque ele teve essa posição que ela é uma posição mais libertária do que muitos libertários que eu vi por aí até hoje, tá? E é interessante essa comparação também porque eu fico muito preocupado com a anestesia da sociedade. Em um primeiro momento você é obrigado a não ir trabalhar presencialmente, digamos assim, né? Foi implementado o home office e outros degradês desse tipo de estratégia. Eventualmente, você não podia ir em lugares públicos, como praças, praias, né? Mesmo em várias dessas situações você estando isolado socialmente, né? Mas mesmo assim, né, a narrativa é totalmente política, não tem ciência por trás das colocações que essas pessoas fazem, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Eventualmente chega ao ponto de que você não pode sair de casa ou abrir o seu negócio, e agora estão passando, né, uma lei que vai permitir literalmente a polícia entrar dentro da sua casa por motivo subjetivo que ela classificar como algo que se caracterize como fake news, né? Então é surreal e é interessante por causa que ao invés do governo ele remover todas as suas liberdades de uma vez apenas, ele sabe que ele não pode fazer isso porque provavelmente iria gerar uma revolta. Então o que ele faz é ir aos poucos escalando o tanto de liberdade que ele remove de você, e as pessoas elas vão acostumando com cada passo feito e aí sendo anestesiadas e permitindo o governo pressionar a sua narrativa em nome da ciência, né? Que de ciência novamente não tem nada. Bom, e outra questão também que eu acho que pode ser utilizada para pressionar essa narrativa de anestesia social, né, é a outra narrativa sobre as vacinas que vão chegar em breve, né? E se eu não me engano, a que era mais promissora, estava mais avançada, era aquela vacina sendo desenvolvida pela Oxford. E porém, né, o próprio médico de Harvard que está chefiando o projeto, ou parte do projeto, ele declarou que os dados eles não demonstram ali uma efetividade da vacina nos chimpanzés, no grupo de controle, comparado com o grupo de chimpanzés que recebeu a vacina, e a sua eficácia, de fato, de combater o vírus em questão, né? Então, assim, se você pegar de uma perspectiva histórica dentro da ciência, pessoal, se eu não me engano, e aí se eu estiver errado alguém me corrija nos comentários, a vacina que foi desenvolvida mais rápida levou, se eu não me engano, 10 anos, 7 a 10 anos. Então, tomem cuidado, porque o governo ele pode jogar essa bola também, né? Ah, não, daqui 6 meses a vacina fica pronta. Aí passa os 6 meses, não, daqui outros 6 meses fica pronto, né? E aí desse jeito, ele vai conseguindo te ajustar dentro daquela limitação de anestesia social que eu comentei, né? Você pode usar outro termo se você quiser. E aí você fica adormecido e engolindo as porcarias que o governo te alimenta, né? Como roubar suas liberdades, como pressionar a sociedade de uma maneira que ela aprove mais recursos onde eles não deveriam ser empregados, como bolsas científicas, por exemplo.
Então, pessoal, tomem muito cuidado com essa narrativa e fiquem espertos quando uma pessoa fala para vocês que a vacina está chegando, né? E mesmo que ela chegue, seria muito estranho, porque de duas uma, ou ela já estava sendo desenvolvida, aí ela pode ser efetiva de fato, né? Uma vacina desenvolvida com tão pouco tempo e de maneira tão rápida assim, eu não sei dizer se ela seria de fato segura. E eu não sou um anti-vacina, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas assim, seria um tempo muito curto para o desenvolvimento de uma vacina, tá bom? Então, eu vou deixar esse artigo na descrição que tem essas declarações desse médico de Harvard que está ajudando na pesquisa, e aí vocês também leem e tirem suas próprias conclusões. Bom, e outro ponto importante, né, de demonstrar aqui, de deixar em evidência para vocês, é que vocês já perceberam que parece que a mídia ela está sistematicamente colocando desastres um atrás do outro na nossa frente. Então, quando a narrativa do vírus ela não era mais efetiva, né, se voltou para tensão racial. E quando a narrativa da tensão racial não está mais funcionando, porque até mesmo aquela zona estabelecida no meio da cidade lá, um comunistão, deu errado, algumas pessoas morreram por causa disso, né? Como essa narrativa também não está funcionando muito, aí agora surgiu um novo vírus, um possível novo vírus, porém de uma vertente da gripe suína, né? E aí, se você também dá uma pesquisada no Google, nos meios mainstreams, a NASA vem soltando algumas questões sobre raios solares fora de uma normalidade e como isso pode ser perigoso. Então, é uma sistemática de desastres acontecendo. E aí eu fico me pensando, né? Será que por um lado eles não querem minar a nossa percepção da liberdade que nós estamos dando, e do outro eles não querem anestesiar a sociedade em relação aos desastres que estão acontecendo, para a sociedade ser mais complicente com o que o governo diz? Né? Nossa, olha o tanto de desastre que está vindo, logo eu tenho que... os tempos são tão difíceis que eu tenho que deixar o Estado decidir tudo para mim. Tá? Tomem muito cuidado e sejam bastante críticos com o tipo de notícia que chega na sua casa, para você não ser manipulado de maneira indireta, né, pessoal? Que eu acho que é o pior tipo de manipulação. E hoje à tarde eu vi também uma notícia, né, de uma parasita estatal, eu não sei se era daqui do Brasil ou do Chile, se eu não me engano, em que ela falava que as coisas estavam difíceis aqui no Brasil por causa da pandemia e tudo mais, né? Meio que querendo justificar todo o show de horrores que a gente está vendo por aí, né? Mas assim, pessoal, eu discordo veemente de que o Brasil está indo mal por causa da pandemia, né? O Brasil está indo mal por conta das medidas draconianas empregadas, tá certo? Então é uma associação falsa, né, ou no mínimo equivocada, que ela simplesmente não tem nenhum tipo de dado para conseguir fazer isso, pelo menos de um ponto de vista científico, né? Como nós já vimos de ponto de vista político, meu amigo, tu pode afirmar qualquer coisa que a galera compra, aparentemente, né? Quando ela comentou isso, eu pensei, por exemplo, na reforma da Previdência, né, que foi passada no ano passado, e foi aquele alvoroço todo, e foi aquela dificuldade de todo, tanto recurso já foi gasto só para aprovar aquela coisa, e assim, segundo Paulo Guedes, se eu não me engano, ao longo de um intervalo de tempo, 800 bilhões mais ou menos seriam economizados, né, pessoal? E aí eu fiquei pensando assim, pera, quantos bilhões nós já gastamos com a temática do lockdown? Quanto o gasto com a pandemia já desidratou essa economia que a reforma da Previdência ia trazer? Inclusive, essa economia da reforma da Previdência, ela é ao longo de um período de tempo, né? Será que esse tempo que a gente teve de economia por conta dela já não foi gasto na pandemia? E, na verdade, relacionando uma com a outra, nós já não estaríamos no vermelho em relação a essa comparação? É bastante preocupante isso. Então, todo aquele trabalho para chegar numa situação dessa e uma série de medidas equivocadas e draconianas serem tomadas, e aí nós perdemos, e aí ela ser desidratada por conta de gastos oficiais com a pandemia, de corrupção, né? Porque não é brincadeira o tanto de corrupção que está tendo e teve por causa disso, né? E gasto também que o próprio governo ele não é obrigado a expor
para a população, né? Se o governo disser no final que ele gastou, sei lá, 100 bilhões com algo, né? Não seria uma surpresa se a gente ficasse sabendo depois que na verdade foram 300, né? Então fica essa pequena reflexão para vocês aí, pessoal. Bom, e eu voltei a falar de lockdown, né? Eu não queria mais falar de lockdown porque eu já acho que esse tema já está refutado, mas assim, aparentemente essa narrativa ela voltou com força na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e em Minas Gerais, se eu não me engano, em algumas cidades e outras regiões do Brasil também, é claro, né? Aparentemente agora é obrigatório você utilizar máscaras e as pessoas estão dizendo que o governo está impondo isso por causa que tem embasamento científico, mas não tem, né? Embasamento científico significa quando você a respeito do vírus aqui, né? Seria você conseguir fazer uma dosagem da atuação de cada tipo de máscara no espalhamento do vírus. E aí você produz isso num artigo, esse artigo ele é reproduzido, ele é discutido, e aí se encontra um indicativo muito presente, e aí sim a gente pode apontar algo como um embasamento científico, né? Mas o que acontece para as pessoas que querem fomentar essa narrativa que é de embasamento científico, utilizar máscaras para prevenir o espalhamento do vírus, são definições meio colocadas em outros tipos de patógenos. Obviamente, algum tipo de barreira é melhor do que nenhuma barreira, tá? Mas as máscaras elas não são efetivas. Você tem que ter um tipo de máscara muito, muito específico para conseguir te dar uma proteção relevante, né, nesse quesito, né? E aí eu vou deixar também na descrição aquele artigo de uma médica italiana, né, que eu já deixei em vídeos passados, que eu comentei brevemente sobre isso, em que ela discorre ali, né, os possíveis danos e complicações que uma pessoa pode ter por utilizar máscaras por longos períodos de tempo, né? Sendo que nem mesmo em centros cirúrgicos, atendimentos, é recomendado sistematicamente utilizar as máscaras, né? Você tem os intervalos, você tem as prudências empregadas para fazer aquela utilização o menos problemática possível, tá? Mas você também dizer que não existe nenhum tipo de alteração ou problema você ficar constantemente utilizando a máscara no trabalho também é um outro extremo da moeda. Então tomem muito cuidado com essas declarações, pessoal, né? Aparentemente, igual na questão do lockdown, o que convence as pessoas é uma pessoa de status, digamos assim, falar um tipo de narrativa, e as pessoas elas simplesmente vão comprar aquilo independentemente do que de fato é a verdade, tá? Então é uma coisa muito triste, perigosa de se adotar. Na minha perspectiva, as pessoas já estavam adotando o uso de barreiras, né, mesmo sem a obrigatoriedade do governo, que é o que deve ser feito, porém não deve ser obrigatório, tá bom, pessoal? E essa discussão sobre embasamento científico é muito estranha, né? Porque você tem o embasamento científico que tenta justificar o lockdown, principalmente fomentado no artigo do Ferguson, né? Mas o próprio Ferguson ele tem um histórico de previsões bastante conturbado, né? Em 2002 ele preveu que 50 mil pessoas iam morrer da doença da vaca louca na Inglaterra. Não morreram nem 200. Tá? 2 anos depois teve um tipo de gripe lá, eu esqueci o nome agora. Ele preveu também que iriam morrer, se eu não me engano, 150 mil, alguma coisa assim, e morreram assim 300. Então podem pesquisar na internet. Eu vou ver se eu deixo o artigo aqui na descrição, mas podem pesquisar. Ele tem um baita de um histórico de previsões furadas. Cada vez mais, né, eu me sinto chutando um cachorro morto a respeito desse tipo de assunto. E assim, pessoal, uma última reflexão que eu acho que é a parte mais importante do vídeo é que tomem cuidado com o cientificismo e a narrativa cientificista. Regimes autoritários já foram criados com embasamento em cientificismo, tá? O nazismo, por exemplo, uma grande parcela dos médicos da nação eram do partido nazista. E aí eles desenvolveram todos aqueles testes para classificar humanos como válidos ou não válidos, que muitas vezes não é ensinado na história. Não sei porquê, né? Tá? O fascismo na Itália também teve um embasamento cientificista. Não estou falando que ele é completamente embasado nisso, porém é uma das narrativas que ele se utiliza para tentar delimitar algum tipo de autoridade a ele, né? O Hans Hermann Hoppe explica isso,
O Murray Rothbard explica isso muito bem no livro Educação Livre e Obrigatória em Anatomia do Estado, né? Da simbiose que existe, eu já disse isso em outros vídeos, entre ciência e Estado, onde um alimenta o outro com o tipo de recurso que eles precisam. A ciência precisa de dinheiro, né, para os cientistas egocêntricos manter o estilo de vida de alto padrão deles, e o Estado precisa de algum tipo de reafirmação em autoridade, né? Eu acho que isso está muito claro agora, tá? O comunismo também de Stalin, ele tinha um certo embasamento cientificista, né? E tomem cuidado com essas narrativas, hein? Eu posso mandar você ficar em casa porque tem embasamento científico. Pera, ciência agora prescreve lei? É o objetivo da ciência prescrever lei? Tomem muito cuidado. A ciência não é uma ferramenta construída para isso. Delimitar o que é certo e errado não é uma competência da ciência. O método científico não foi construído para isso. E às vezes na história que essas fronteiras foram excedidas, a ciência ela foi utilizada para cometer atos horríveis, para classificar humanos como não humanos. Tá bom? Então tome muito cuidado com essa narrativa de que é para o bem de todos, é em nome da ciência, é em nome de Deus, eu sou uma pessoa iluminada, logo eu sei o que é melhor para você, que é praticamente a base, né, de toda organização estatal, ou pelo menos uma das bases que toda organização estatal se fomenta, tá certo? Bom, eu acho que esse vídeo já está ficando muito grande, pessoal. Se adicionou algo de positivo na sua reflexão, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, que logo eu solto mais vídeos, tá bom? Muito obrigado e até mais.